Bem, gente, mais um vídeo com questões, comentando brevemente questões da banca IDECAM. Quem for fazer provas aí do IDECAM, eu digo uma coisa, se prepare para a pancada, porque as provas do IDECAM, pelo menos de português, como se diz aqui na Bahia, né, são barril dobrado. Se uma coisa é barril, é uma coisa que é difícil, complicada, tortuosa, então aqui é barril dobrado. Prova de IDECAM, de gramática normativa, algumas que são para nível médio chegam a parecer que são questões de nível superior. Então, o texto que motivou algumas questões foi esse. O sol ainda nascendo dou a volta pela Lagoa Rodrigo de Freitas, 7.450 metros e 22 centímetros, deslumbrante. Paro diante de uma placa da prefeitura, feita com os maiores cuidados técnicos, em bela tipografia, em português e inglês, naturalmente escrita por altos professores e, no longo período com que trabalham as burocracias, vista e revista por engenheiros, psicólogos, enfim, por toda espécie e gênero de PhDs. Certo disso, leio, cheio do desejo de aprender a história da lagoa e seus ditorni em Virons Neigbohaud. Lá está escrito beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cercam. Berro no português mais castiço do Manual do Globo. Help! E, como isso não tem a menor importância, o sol continua nascendo no horizonte. Um luxo. Este foi o texto motivador das questões de 1 a 9. No vídeo anterior, nós comentamos as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Hoje eu vou continuar partindo da questão 6, para que você possa ter um pouquinho aí de norte quando for fazer provas cuja banca seja o IDECAM, porque realmente não são provas fáceis, né? É muito gramática normativa, muito teoria gramatical, pelo menos na minha humilde opinião, é muito teoria gramatical mesmo. Gramática normativa, português padrão, culto, enfim. Questão 6. Sob a ótica da coesão de natureza sequencial, entende-se que houve a adequada correlação na sentença linguística e, como isso não tem a menor importância, o sol continua nascendo no horizonte. Um luxo. Nas linhas 13 a 15, que lemos agora há pouco. Entre os tempos verbais. Letra A. Presente do indicativo e presente do indicativo. B. Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito perfeito do indicativo. C. Pretérito perfeito do indicativo e pretérito mais que perfeito do indicativo. D. Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Letra E. Pretérito perfeito do subjuntivo e pretérito mais que perfeito do subjuntivo. São questões de múltipla escolha, banca IDECAM, cargo de assistente em administração, de nível médio, de um concurso de 2019 que eu extraí essa prova do IDECAM. Então, a questão pede domínio de tempos verbais, e aí ela pede a questão de correlação desses tempos verbais, e na oração existem 3 verbos aí que você percebe claramente, né? E como isso não tem, é um verbo ter, tem a menor importância, o sol continua, outro verbo, nascendo no horizonte. Um luxo. Eu digo 3 verbos porque tem o verbo ter, tem, continuar, continua, e nascendo no gerúndio, né? Verbo nascer no gerúndio. Então são 3 verbos aí. E percebemos que existe uma correlação clara entre tem e continua. Presente, tem e presente continua. Correlação clara aí já estabelecida. Porque ambos estão, obviamente, no presente do indicativo. Ambos estão. Então, letra A já responde esse gabarito aí. Na oração que está no texto, a correlação é presente do indicativo, tem, e presente do indicativo continua nascendo. Questão 7. O excerto berro, no português mais castiço do manual do jornal Globo, help, lá nas linhas 12 e 13. Esse excerto possui quebra intencional de expectativa. Lógico, né, pessoal? Sob a ótica da relação de coerência entre letra A, manual e Globo,
B, berro e português. C, globo e help. D, mais e castiço. Ou letra E, português, castiço e help. Gente, dessa questão dessa prova de IDECAM, eu sou sincero a dizer, dessa prova de IDECAM, a questão que eu achei mais simples foi essa. Porque você percebe claramente que existe uma quebra intencional de expectativa aqui. Se ele berra no português mais castiço, quer dizer, castiço é aquele português, digamos assim, mais requintado, mais de boa qualidade, né? Vem de casta, de raça. Castiço vem de casta, de raça. O português bem selecionado, o português rebuscado. E depois eles soltam help, que é uma expressão, uma palavra inglesa, né? Socorro, né? Então, essa quebra aqui, claramente é porque ele fala português mais castiço, que a gente esperava que ele ia dizer alguma coisa aí, alguma palavra em português rebuscado, português de qualidade, e ele fala em inglês. Então, letra E, português castiço e help. Questão 8. Com base na norma culta do português contemporâneo brasileiro, obviamente é a norma que o IDECAM mais cobra teoria, a norma culta do português brasileiro contemporâneo. Então, com base nessa norma culta aí, a vírgula após prefeitura na linha 3 introduz. Vamos lá para a linha 3? Ele fala aqui, paro diante de uma placa da prefeitura. Aí vem a vírgula, feita com os maiores cuidados técnicos. Outra vírgula, em bela tipografia, né, em bela letra, em português e inglês, naturalmente escrita por altos professores e, no longo período com que trabalham as burocracias, vista e revista por engenheiros, psicólogos, enfim, por toda a espécie e gênero de PhDs, doutores. Então, a questão pergunta, essa vírgula depois de prefeitura, ela introduz vocativo, sujeito, objeto direto, adjunto, adnominal, oracional ou dativo de posse. Letra A, vocativo não é. Nesse caso, o vocativo não está aí trazendo essa ideia de chamamento, digamos assim. Letra B também não se encaixa nesse caso. O sujeito aqui não é o que vem após a vírgula. Letra C, objeto direto. Também não podemos dizer que é aqui e o que vem depois da vírgula, que essa vírgula aí introduz um objeto direto. Até porque prefeitura é o que vem, a palavra que vem antes da vírgula é prefeitura. Prefeitura não é verbo, é um substantivo, é um nome. Um verbo que pede algum objeto direto. Se lá tivesse, aí sim, o que viria após a vírgula seria o objeto direto. Letra D. Nesse caso, a letra D, ela tem sim sentido. Um adjunto, adnominal, oracional, porque prefeitura é um nome, então o que vem após a prefeitura vem explicar alguma coisa sobre esse nome aí. Percebem? A letra D é o gabarito. O que vem aqui após prefeitura, que é feita com os maiores cuidados técnicos, tudo isso é o adjunto adnominal oracional, porque tem um verbo lá, verbo fazer. Uma oração que modifica um substantivo. Letra E, dativo de posse, também está errado. Então, o dativo de posse, ele expressa uma ideia de possuidor. A questão 9 do nosso texto aí, ela traz o seguinte. Ainda sobre o excerto berro, no português mais castiço do manual do jornal Globo, help, linhas 12 e 13. E com base na norma culta do português contemporâneo brasileiro, é correto afirmar que a placa possui um desvio de natureza sintática, que gerou espanto no autor. Esse desvio foi em letra A, grafia, letra B, regência, letra C, concordância, letra D, topologia pronominal ou letra E, pontuação. A frase que o autor aqui fala que teve um desvio é essa aqui, da linha 11 e 12, né? Beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cerca. Essa é a frase que Milor Fernandes lê e fica abismado e pede um socorro, pede um help, por ele encontrar um desvio em relação ao português padrão contemporâneo culto brasileiro, que é o que tanto o IDECAM gosta de cobrar, teoricamente falando.
Então, esse, entre aspas, erro que Milor detectou aí no texto, de que natureza esse erro é? Qual a sua natureza? É de grafia? Não. Não tem erro na grafia daquelas palavras, não. Também não é um erro de regência. Não se trata de regência. Não tem a ver com os vocábulos que ele utilizou no texto para dar regência ao texto. Letra C, tem a ver com concordância? Tem, sim. Porque quando você lê beleza cênica integrada aos contornos dos morros que a cerca, você percebe que o Milor quis destacar essa questão do acerca. Porque você está falando de contornos dos morros que cercam essa beleza cênica. Então, se os contornos dos morros que cercam essa beleza cênica não poderia estar aqui que a cerca, mas que as cercam. Percebe? Mas isso aqui, gente, eu confesso que para poder perceber e destacar, eu precisei de tempo para isso. Imagine isso aqui numa prova de português do IDECAM, você lá num domingo de manhã, tendo que responder a prova em 4 horas ou 3 horas e meia, pensar e com o olho menos treinado, detectar essa discordância aqui. Pense só aí. Então, percebam como o IDECAM traz mesmo questões para você pensar, você raciocinar e matutar em relação à teoria gramatical. E a questão 10, acerca dos seus conhecimentos em redação oficial, é correto afirmar que o vocativo adequado a um texto do padrão ofício destinado ao presidente do Congresso Nacional é, letra A, senhor presidente, B, excelentíssimo senhor presidente, C, presidente, D, excelentíssimo presidente, ou letra E, excelentíssimo senhor. Para um presidente do Congresso Nacional, o vocativo correto é excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. Então, letra B é o gabarito da questão 10. Então, pessoal, isso foi a prova do IDECAM de 2019 para o cargo de assistente em administração do concurso IF Baiano. E você percebeu, mais uma vez aqui eu repito, que o IDECAM realmente pega pesado nas questões de português. Se você está buscando conteúdo para estudar para concursos que terão provas do IDECAM, fique ligado porque as questões, de um modo geral, e no meu caso aqui específico, as de português, não são brincadeira. O nível é de médio para complexo. Cobra-se muita teoria gramatical, cobra-se muita gramática normativa do português contemporâneo culto brasileiro. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.